Amém. Abra comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Se você não trouxe, senta junto com alguém, ou você compartilhe a sua Bíblia com alguém que não trouxe, para ler os textos, porque é importante ler o texto da Bíblia. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 2. Glória a Deus. Tem muita gente viajando hoje, né? Aproveitando feriado, domingo aí. Mas aquele que veio hoje aqui, Deus quer falar no seu coração, né? Amém. Deus fala com quem vem. Então hoje Deus vai falar contigo. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Todos acharam? Amém. Eu quero ler do versículo 1 ao 2, depois a gente continua o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Pode se sentar. Amém. Bem, queridos, hoje muitas igrejas, muitas pessoas, muitas religiões ainda adoram o menino Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não é mais menino. Nós sabemos que Jesus, ele foi menino, mas ele cresceu, ele foi para a cruz, levou nossos pecados, levou todos os nossos erros, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo por ele. Então a Bíblia está dizendo: Jesus realmente, ele nasceu. Jesus nasceu. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, a Bíblia não dá direção, a Bíblia não diz para a gente comemorar. Mas uma coisa, nós temos que ter algo no nosso coração: Jesus tem que nascer todos os dias no nosso coração. Quando Jesus nasce no nosso coração todos os dias, aí nós vamos estar fazendo a vontade dele. Amém? Pessoas hoje comemoram o Natal sem saber o que significa a palavra Natal. Nem sabe que Natal vem de natalidade. Então, irmãos, nós temos algo a aprender com Deus. A Bíblia nos ensina a adorar a Jesus. Os seres humanos adoram, muitos adoram imagem, adoram time de futebol, adoram cantores, adoram a ele próprio, a si próprio. Mas a Bíblia nos dá direção. Que veio esses magos do Oriente, eles vieram de longe para adorar a Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus nasceu no tempo de Herodes, na época de Herodes. E a Bíblia diz que então, não sabemos aqui o momento, a idade certa de quantos anos tinha Jesus quando esses magos vieram. Se Jesus tinha lá 6 meses, 1 ano ou até 2 anos. Não tinha mais que 2 anos, mas ele já tinha nascido, já tinha um tempo. A Bíblia diz que chegou então esses magos do Oriente e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Como que eles sabiam disso? Através dos profetas. O profeta Isaías já falava do nascimento de Jesus, de aonde ele ia nascer e como ele ia nascer. E Deus tocou no coração desses magos. Irmãos, vou falar algo para vocês aqui.
esses magos, mago aqui não é hoje, esses magos de hoje. Mago de hoje, a gente vê mago com magia, associa a magia, não tem nada a ver. Mago aqui eram aqueles homens inteligentes, intelectuais, homens que estudavam medicina, homens que estudavam astrologia pura ali, nada desse astrólogo que vê horóscopo, não tem nada a ver esse negócio. Os magos aqui eram homens inteligentes, doutores, homens capacitados. Nada a ver com esses homens de hoje. Então eles eram do Oriente. O Oriente aqui, naquela época, era a Pérsia. Hoje nós conhecemos como Irã. Então esses homens saíram de lá e foram lá para Belém. Seguido por uma estrela. A estrela da manhã estava indo, porque eles sabiam que aquele dia chegou, aquela época chegou. Então eles foram lá para adorar a Jesus. É isso que nós fazemos hoje. Nós saímos das nossas casas para vir na igreja, não para olhar para homem, não para olhar para pastor, não para olhar para ninguém. Nós viemos aqui para adorar a Jesus, somente a Ele, só Ele. Oh, louvado seja o teu nome. Jesus tem que nascer em nós. E aí ele vai dizer assim, no versículo 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim estava escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então está escrito lá, os profetas já tinham dito que isso ia acontecer. Quando esses homens vêm e perguntam, onde está o recém-nascido? O Herodes ficou preocupado. Mas quem é esse rei? Eu sou o rei aqui. Eu sou o rei dos judeus. Eu comando essa comarca. Quem é esse cara que nasceu que vai ser o rei? E aí ele convoca lá os escribas, convoca aqueles camaradas que eram estudados, conheciam todo o Velho Testamento na palma da mão. E ele chama aqueles caras, escuta, que história é essa? Nasceu um rei. Eles falaram, olha, está escrito pelo profeta que nasceria um, que seria chamado o rei dos judeus. Então Herodes ficou preocupado. Herodes ficou indignado com aquela notícia. E ele manda esses magos, olha, a hora que você encontrar esse menino, a hora que você encontrar ele, vocês voltam e me avisam que eu quero exatamente adorar. Mas Deus tocou no coração daqueles magos, daqueles homens, para não voltar para o mesmo caminho, porque a intenção de Herodes não era adorar. A intenção de Herodes era ele matar o menino e matar Jesus. Jesus então já nasce, irmãos, debaixo de uma tribulação. Esse Herodes é um homem, era transvestido de Satanás puro. A história desse homem é terrível. A história de Herodes, ele mata um dos seus parentes com 15 anos de idade, ele afoga na piscina. Matou tio, matou tia, matou cunhado, e foi matando todos os parentes, matou inclusive a tua esposa, a esposa dele que ele amava. Ele disse que amava, mas mandou matar. Matou os 2 filhos mais velhos, deixou só o mais novo, de medo de perder o seu lugar no reinado. O homem era um endemoniado. Então ele disse para aqueles magos, olha, que você encontrar Jesus, volta e me avisa que eu quero ir lá adorar ele. Mas a intenção dele era outra. E quando esses magos, Deus falou no coração deles, não volte para o mesmo caminho, vai para outra estrada. E quando o rei Herodes descobriu que eles não voltaram para lhes falar nada, sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou um decreto, ele abaixou um decreto. Crianças de 2 anos para baixo, matassem todas que fosse menino. Belém e toda a cidade vizinha. Ele mandou matar todos os filhos de 2 anos para baixo, que era menino. Porque a intenção dele era matar Jesus. Só que Deus avisou José em sonho e disse: José, pega o menino e sua esposa, vá para o Egito. Foge, fica lá até que Herodes morra.
A hora que ele morreu, você volta. Isso aconteceu. Então Jesus já nasceu debaixo da tribulação, nasceu debaixo de perseguição, porque Herodes queria matá-lo. E mandou matar todas as crianças que iam para baixo. Deixou um, pensando que tinha matado Jesus. Só que Deus já tinha avisado José. Então José pega a sua esposa e seu filho e vai para o Egito e foge. E fica lá até quando Herodes morreu. Quando ele morre, eles voltam. Então, queridos, o nascimento de Jesus existiu isso. E claro, não foi dia 25 de dezembro, é claro que não foi. Porque a Bíblia nos dá a direção. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, ele nasceu, os pastores estavam lá no campo à noite. E hoje, nesse exatamente momento, 25 de dezembro, lá em Israel, é inverno. E inverno ninguém apacenta ovelha de noite no campo. Então Jesus nasce. Mas o verdadeiro nascimento de Cristo hoje, ele tem que ser dentro do nosso coração todos os dias. Não apenas dia 25 de dezembro, onde as famílias se reúnem e ali muitas vezes enchem a cara, bebe e acaba saindo do tapa. Não. O verdadeiro nascimento de Jesus tem que ser diferente. Tem que haver uma mudança dentro do coração do ser humano. Tem que haver uma mudança na vida do ser humano. Tem que ser uma mudança completa no testemunho, no dia a dia. Porque cada dia Deus tem que estar dentro do seu coração, nascendo. Nascendo em nós. Nascendo em nós. E quando esses homens chegam, quando os reis magos encontram o menino, quando eles vão para a estrela, vai, versículo 10, vamos ler lá o versículo 10, olha lá. E vendo eles, as estrelas, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eles foram, levaram algo mais precioso que tinha naquela terra, naquela época, que era o ouro, o incenso e a mirra. Levaram aos pés de Cristo. Adoraram a Jesus. O povo às vezes não sabe qual é o significado. Mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Cristo, é deixar ele nascer no coração de nossos corações todos os dias, para que nós possamos caminhar com Jesus, caminhar com Deus, firme, caminhar com Deus na vontade de Deus. Nós temos que ser diferente, ser a luz dessa terra, ser algo diferente. Nós não podemos ser como o mundo aí fora que não conhece a palavra de Deus. Nós não podemos ser igual a eles. Nós temos que fazer realmente a diferença onde quer que nós estejamos. Porque Cristo está dentro de nós. E nós temos que deixar realmente Jesus nascer dentro do nosso coração. Como está escrito em Apocalipse, que Ele está à porta e batendo. Se nós deixarmos eles entrar, Ele vai entrar e ceiar conosco. Ele vai fazer uma festa junto com a gente dentro de casa. Mas as pessoas aí fora não querem abrir a porta. Jesus está batendo. Alguém convida, alguém chama, alguém dá um pão preto. Mas o povo não quer. Aí Jesus não pode fazer nada. As pessoas vão morrer, vão sofrer aqui nessa terra e vão sofrer depois. Ai, pastor, mas eu não mato, não roubo, eu não faço nada, eu faço bem, ajudo todo mundo. Se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se não deixar Jesus nascer no coração todo dia, não entra no reino de Deus. Lá em Atos tinha um homem assim. Mas Deus fala com ele num sonho. Fala assim: olha, Cornélio vai lá e busca Pedro. Manda alguém buscar Pedro, traz Pedro para cá. Traz Pedro aqui porque Pedro tem que pregar o evangelho para você. Tudo que você faz subiu aos meus olhos. Tudo que você fez subiu. Mas se não confessar a Jesus, meu filho, como Senhor e Salvador, não é no nome de Deus. Tiveram que chamar Pedro. Pedro veio, pregou o evangelho para ele, e aí ele e toda a sua família foram salvos. As pessoas se enganam. Ah, mas eu faço tudo de bom. Se não aceitar Jesus,
Jesus tem que nascer em nosso coração todos os dias. Lá em Efésios capítulo 5, quero que vocês abram comigo lá. Efésios capítulo 5. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Efésios capítulo 5. Lá no final da Bíblia. Glórias a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Todos acharam, amém? Vamos ler o versículo 1 em diante, nós vamos estudando um pouco aqui. A Bíblia diz assim, aqui em Efésios 5, versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Olha só, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Para nós sermos imitadores de Deus, irmãos, nós temos que deixar Jesus agir em nossas vidas todos os dias. Deixar Jesus nascer em nosso coração todos os dias, para que nós possamos ser imitador de Deus. Imitar a Deus é ser parecido com Deus, amém? Imitar a Deus é fazer as coisas que Deus faz. Imitar a Deus é fazer aquilo que Jesus fazia. Imitar a Deus é andar com Ele corretamente. Imitar a Deus é servi-lo de verdade. Queridos, porque veja o que ele diz: andar em amor, como também Cristo nos amou. Nós temos que amar sim as nossas pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, amar os nossos parentes, amar as pessoas, sentir compaixão daqueles que estão perdidos, que estão se perdendo aí fora, sentir compaixão daqueles que não têm Jesus, que estão no engano. E nós começamos a pensar agora, a partir de 2012, nós vamos abrir uma campanha, dia 1º de janeiro, o ano do crescimento. E nós vamos fazer uma campanha do dia 1º ao dia 12, cada dia representando um mês. E nosso projeto de vida já está aí. Se você não pegou, depois você pega para fazer seu projeto de vida. Irmão, nós temos que se compadecer das pessoas, chamar as pessoas a vir para a igreja, não pensar só em nós, não achar que só eu tá bom, eu vou para a igreja, se eu morrer eu vou ser salvo. Nós estamos sendo egoístas, temos que chamar alguém, convidar alguém para vir para a igreja. Pregar o Evangelho, ser imitador de Deus. Agora veja no versículo 3, irmãos, o que nós não devemos ser, o que nós não devemos fazer. Ele vai dizer ali: mas a impudícia ou imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, aos separados, àqueles que andam com Deus. Nem conversação torpe, palavrão, palavra que não leva a lugar nenhum, nem palavras vãs, palavra à toa, né? Ou chocarrice, tirando sarro um do outro, brincadeira de mau gosto, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, em ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, dinheirista, que é idólatra, a idolatria, nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, olha que coisa terrível. Esse tipo de coisa não pode estar no nosso meio. Esse tipo de negócio aqui de ação, palavrão, enfim, qualquer uma dessas palavras tem que estar longe daqueles que andam com Deus, tem que estar longe daqueles que dizem imitadores de Deus, tem que estar longe daqueles que dizem assim: olha, eu sou filho de Deus. Essas coisas tem que estar longe. Longe. Porque a Bíblia diz que nenhum desses aqui que tem isso no meio vai ver o reino de Deus. Não entra no reino de Deus, irmão.
E pelo contrário, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, daqueles que conhecem a palavra e não querem mais servir Jesus, daqueles que já esteve na igreja um dia e viram as costas para Deus, daqueles que a gente convida, não, a hora que der eu vou, não vê a glória de Deus, não vê. É por isso que nós temos que ser imitador de Deus, deixar Jesus nascer em nosso coração todos os dias, para que nós sejamos diferentes. Essas coisas não podem estar no nosso meio, longe disso. E ele continua no versículo 7: portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora eram trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Outra hora nós éramos trevas, nós vemos aquele lugar, aquele lodo, aquele charco de lodo, mas hoje nós somos luz. Nós temos que andar nesse caminho, andar nesse mundo como luz. E luz faz o que, irmão? Ilumina. Luz brilha. Luz faz ser diferente no ambiente de trevas. Você pode entrar no salão desse totalmente escuro, se você der uma lâmpada, ele vai clarear. Você vai conseguir enxergar. A Bíblia está dizendo que outrora nós éramos trevas e agora somos luz. Então nós somos luz. Nós temos que brilhar, nós temos que iluminar aonde quer que nós estejamos. Convidar as pessoas, chamar os parentes, chamar os amigos. Pastor, mas aquele camarada não quer saber de Deus, chama ele, porque ele precisa de Deus. Eu também não queria saber de Deus. Eu também era assim. Mas um dia Deus tocou no meu coração. E quando eu coloquei o pé dentro da igreja evangélica pela primeira vez na minha vida, eu nunca mais deixei de ir. Nunca mais. Fui. Depois de quase um ano levei minha esposa. Irmãos, as trevas estão aí. Mas nós somos luz, amém? Nós somos luz. A Bíblia diz assim que outrora nós éramos trevas e hoje somos luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Será que nós temos feito algo que agrada o coração de Deus? O que será que nós temos feito? Uma coisa eu sei, irmãos. O que vocês estão fazendo hoje aqui, vocês estão agradando o coração de Deus. Vocês estão diante da presença de Deus. E Deus está aqui. Deus está aqui. Deus ama a sua vida. Deus ama muito a sua vida, você não faz ideia. Você não tem imaginação, você não pode imaginar o quanto Deus te ama, o quanto você é importante para Deus. Você não faz ideia. É por isso que Deus quer que você ande com Ele, seja imitadores deles. É por isso que Deus quer que você seja participante da boa obra dele. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo dizendo aqui para Éfeso: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Irmãos, eu estava conversando com a pastora. Antigamente, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, a gente não via tanta barbaridade, tanto homossexualismo na televisão e nas ruas. Aqui em Colombo tem um monte, está cheio. A gente anda na rua, você vê um, vê outro, é impressionante esse negócio. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa desse pecado. Deus fez chover chuva de fogo do céu, enxofre, e acabou com aquelas 2 cidades e a cidade vizinha por causa desse pecado. Hoje mesmo de manhã, enquanto nós vimos aqui, olha, é ficar na frente, você vai ver muitas pessoas passando assim. É homem e mulher. Aqui nesse bairro, se imagine no Brasil inteiro. Antigamente, eles tinham vergonha de se apresentar. Eles tinham vergonha de se aparecer e aí eles não pecavam porque eles ficavam com medo. Hoje, a televisão mostra uma novela, mostra em humor. A cidade de São Paulo faz lá passeata gay e ajuda 3, 4 milhões de simpatizantes. Agora estão aí, se mostrando, dando as caras. As trevas
estão dando as caras. Não estou dizendo eles, mas que estão por trás deles. Porque Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Ele não fez um terceiro sexo. A Bíblia está dizendo sempre que reprovar essas coisas. Ai, mas tem pastor por aí? Ah, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. A Bíblia diz que eu tenho que reprovar. Então, irmão, se alguém chegar perto de você, olha, eu amo a tua vida, mas o que você faz, eu reprovo, porque a Bíblia diz que é pecado. Reprovai. Está aqui com as obras infrutíferas, essas coisas erradas que o mundo está dando as caras. Homem foi feito para casar com mulher. Não homem com homem, mulher com mulher. Queridos, está aqui. E não sejais cúmplices das obras frutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Pastor, mas eu tenho um parente assim, um sobrinho assim, sei lá o que. Irmão, reprova. O pecado dele tem que ser reprovado. Porque a Bíblia está dizendo assim. E olha, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. O que eles fazem em oculto, até não falar, é vergonhoso. O mundo está cheio de pecado, e aí o povo está querendo fazer tantas leis, o homem fazer leis para isso, querendo aprovar essa pouca vergonha. Estão querendo aprovar aí na lei que os pais não podem dar uma palmadinha no filho. O mundo já está virado de cabeça para baixo. Imagine se os pais não puderem educar o filho. O que vai virar isso? O que eles fazem oculto, até não referir, é vergonha, meu. Mas todas as coisas, está lendo no versículo 13, quando reprovada pela luz, que é eu e você, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Quando alguém de Deus, eu ou você que andamos com Deus, mas nós temos que andar firme com Deus para poder reprovar algo. Porque se alguém olhar para você e você reprovar e você não está firme com Deus, ele vai jogar na tua cara. Quem é você para me reprovar? Quem é você para falar algo de mim se nem você faz? Então, querido, a Bíblia está dizendo que quando nós reprovamos essas coisas, ela se torna manifesta, porque tudo se manifesta é luz. Não concorde. Esse negócio de concordar, irmãos, isso não está certo. Reprova. A Bíblia está dizendo reprova. Pelo que diz, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. As pessoas estão aí fora, irmãos, às vezes nossos parentes, amigos, eles estão dormindo, estão mortos. Esse morto aqui não está morto lá no caixão, não. Está morto espiritual. Ele não enxerga nada na frente. O que ele olha só vê trevas, só vê coisas do mundo. Não consegue imaginar e ver coisas do reino de Deus. Não consegue imaginar as coisas de Deus. Acha que a Bíblia é mentira. Não consegue acreditar no que está escrito aqui. Pessoas que pensam assim, está dormindo, está morta espiritualmente. E Deus está dizendo: acorda tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo vai te iluminar. Essas pessoas que estão no erro aí fora precisam de Jesus. Preciso de Cristo. E eu creio que nós vamos trazer muita gente para Jesus em 2012. Porque nós vamos lançar essa campanha. E nós vamos não só convidar as pessoas, mas se tiver que buscar em casa, as pessoas vão buscar para trazer para a igreja. A pessoa tem vergonha de ir para a igreja, vamos lá buscar, trazer junto. Nós temos que fazer diferença nessa terra. Nós temos que ser luz nessa terra e não trevas. Nós temos que despertar pessoas que estão dormindo aí, acordar os mortos na rua aí, trazer para que Cristo ilumine os seus caminhos. Embora tenha gente dentro da igreja dormindo, embora tenha gente dentro da igreja hoje, no mundo afora de Cristo, morto espiritualmente, precisa se acordar também. Precisa acordar. Versículo 15 diz assim:
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, louco, e sim como sábio. Nós temos que andar como sábio, irmãos. Sabedoria de Deus nas nossas vidas. Não andar de qualquer jeito, mas andar na sabedoria do Senhor. Buscar a sabedoria de Deus, buscar as coisas de Deus, buscar a palavra de Deus. O povo, como diz por aí, muitos vêm na dor, poucos vêm pelo amor, né? Por que não vir pelo amor? Por que deixar o sofrimento bater na porta? Por que deixar o sofrimento entrar dentro do lar? Por que deixar o sofrimento invadir as vidas das pessoas para depois ir para a igreja? Para quê? Se pode vir e buscar de Deus, se pode vir a provar o melhor de Deus, se pode vir e aproveitar o melhor de Deus, para que esperar a coisa piorar? Para quê? As pessoas sofrem, sendo que Jesus está aqui para iluminar o caminho delas, mas eles não querem. As pessoas não querem. As pessoas vêm para a igreja aqui ruim. Pastor, agora eu vou me afirmar com Deus. Melhora um pouquinho e some. Irmãos, olha o que acontece. Versículo 17, versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que andar com Deus, irmãos. Deixar Jesus iluminar nosso caminho, nascer na nossa vida todos os dias. Porque a tendência, quando os dias vão cada vez mais se abreviando, vai ficando cada vez pior. 2012, 2013, 2014, 2015, cada vez a coisa vai apertando. Vai ficando mais difícil. E nós temos que caminhar com Deus. Andar com Jesus. Versículo 17 vai dizer assim, olha: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Qual é a vontade de Jesus para mim e para a tua vida? Que andemos no mundo, dormindo, morto? Não. A vontade de Deus, que eu e você sejamos imitadores dele, luz. É isso que Deus quer que eu e você seja. A vontade de Deus é essa. Lá em Timóteo diz assim que a vontade de Deus, olha só, a vontade de Deus é que todos os homens fossem salvos. Sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas pastor, mas por que todos os homens então não vão ser salvos? Porque nem todos querem Deus. Nem todos querem Deus. Irmãos, o verdadeiro nascimento de Cristo tem que estar em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Agora veja, ele vai dizer ali no versículo 18. Isso é legal, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, ou embriagar com vinho aqui, porque naquela época a bebida mais forte era o vinho. A Bíblia está dizendo, não enche a cara por aí não, enche assim o seu corpo com o Espírito Santo, busque de Deus. Porque o camarada que bebe só traz tranqueira, só traz confusão. A Bíblia diz, não enchei, olha aqui, olha irmão, isso aqui está na palavra, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O crente tem que estar cheio do Espírito Santo, o crente tem que ser luz. O crente não pode ser trevas. O crente tem que andar nesse mundo brilhando. A luz brilha, a luz ilumina. Pastor, mas eu não me aguento assim. Busca de Deus. Busca de Deus. Irmãos, e essas coisas não podemos fazer, essas coisas. Nós temos que fazer diferente. Temos que ser imitador de Deus, temos que ser luz na terra, temos que ser sal que tempera.
Nós temos que buscar de Deus, encher do Espírito Santo. Olha, irmãos, nós estamos hoje, é dia 25. Faz 25 dias que nós oramos das 10 às 11 aqui, de joelho no chão. Das 10 às 11, em jejum, eu e minha esposa. Muitos já vieram aqui, mas muitos não vieram. Nós temos orado aqui, das 10 às 11. 25 dias já se passaram. E nós sabemos quem veio. Queridos, nós temos que buscar de Deus. Nós arrumamos tempo para tudo na vida, mas muito pouco no Senhor. Pastor, eu já vou no culto de quarta, eu vou de domingo. Para que mais? Deus quer mais de você. Deus quer mais de mim, quer mais de você. Encher do Espírito Santo, irmão. Tu vai encher do Espírito Santo assistindo novela. Tu vai encher do Espírito Santo lá na tua casa. Você vai encher do Espírito Santo de que jeito? É na igreja buscando de Deus. Encher do Espírito Santo. Senão Deus não fala com a gente. Quando você vai pedir algo para Deus, Deus não vai te ouvir. Nós temos que ser luz, irmãos. Luz. Oh, Deus te ama. A Bíblia diz, versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Oh, aleluia! Você estiver na tua casa lavando louça, não fica cantando Zé de Camargo e Luciano, não canta a música do Senhor, inventa a música ali. Ah, eu vou lá no Santa Helena, deixa aquelas músicas loucas para lá, mas no teu coração esteja ali, oh Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és maravilhoso. O Senhor tem dado condições de eu vir aqui no mercado comprar as coisas para levar para o teu lar. Obrigado, Jesus. Você não vai sair falando no corredor, não, mas vai falar no teu coração. Andar como luz anda nessa terra. Você temos que ser luz. Falando entre vós com salmos, entoando louvor de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e não cânticos mundanos, não cânticos terrenos, cânticos espirituais. Amém, queridos? Amém. Vocês concordam com o que eu estou falando? Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Diz assim: Pai, bem forte, Pai, a partir de hoje, eu vou louvar somente a Jesus. Eu vou esquecer as coisas mundanas. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Glória. Te louvamos, Senhor. Te rendemos graça. E a Bíblia vai dizer no versículo 20: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças por tudo. Irmãos, o verdadeiro nascimento de Jesus é muito mais profundo do que pensam e falam. É muito mais profundo do que uma simples comemoração, de que uma simples árvore de Natal que armam por aí, nem sabe o que significa. O nascimento de Jesus, o Natal, que vem na natalidade, e que nasceu no coração do povo todos os dias, e fazer com aquilo que Jesus disse: sede imitadores de Deus. Aí você vai praticar o verdadeiro Natal. Aí você vai praticar aquilo que Jesus tem nos ensinado: ser luz no meio das trevas. Deus é maravilhoso, amém? Amém. Deus nos ensina, amém? Amém. E eu creio que a partir de hoje você não venha esquecer disso. Que você possa realmente buscar de Deus. Que você possa realmente vir na igreja, ter um compromisso com Deus. Porque no Evangelho de Mateus ou Marcos vai falar assim: olha, aquele que perseverar até o fim, esse entrará no reino de Deus. É perseverar, irmãos. Perseverar, perseverar.
A Bíblia diz também em Mateus que o céu é tomado por esforço. Não pense você. Se nós não se esforçarmos para andar com Deus, se nós não se esforçarmos para andar com Jesus, não veremos a glória dele. Temos que se esforçar. Vir para a igreja, buscar de Deus. Convide seus parentes, convide teus amigos. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Eu já me injuriei com a igreja. Eu já cansei de pastor. Eu já, olha, não gosto mais de ir para a igreja evangélica. Não. Pessoas que pensam assim: vinha na igreja e via homem. Nunca venha para a igreja para olhar para homem. O homem é falho, o homem cai. Olha para Jesus. Porque Jesus nunca vai decepcionar você. Jesus nunca vai decepcionar a tua vida. Jesus nunca vai decepcionar. Olha para Cristo. Seja imitador de Deus. Amém, irmão? Amém. Vocês concordam comigo? Amém. Fique em pé. Deixa eu orar com você. Aleluia. Oh, Deus de glória. Fecha seus olhos. Oh, Deus querido, Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, diante do Senhor, diante da sua santa presença. Foi anunciado aqui nesse lugar a sua santa palavra. Porque a tua palavra é santa, porque ela renova, ela transforma. Assim como transformou minha vida, tem transformado milhares de pessoas nessa terra. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Obrigado, Pai, por cada vida que entrou nessa igreja nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada um que tem assistido o culto neste lugar. Guarda a vida dos teus filhos. Guarda a vida dos membros dessa igreja. Abra cada vez mais a mente, o coração. Acorda cada vez mais e faça com que eles cresçam espiritualmente. Que sejam cheios da tua graça, cheios do Espírito Santo. Precisamos de ti, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor sabe que eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Nada. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu peço a ti, meu Deus, sobre a vida de cada um que aqui está nessa noite. Guarda a vida deles. Cada um aqui, meu Deus, que está aqui nessa noite, que sejam luz nos seus lares. Que ilumine aquele lugar onde eles entram. Que a partir de hoje, quando eles colocarem o pé dentro de sua casa, que a luz do Senhor irradie aquele ambiente. Que aqueles parentes que ficaram lá, que não te conhecem, que estão mortos espiritualmente, dormindo, que seja acordado pela luz daqueles que vai levar a tua graça, a tua luz, vai iluminar eles. E eles vão ser salvos. Amém. Eles vão ser alcançados por ti, Senhor. Eu profetizo isso no mundo espiritual. Todo aquele que tem parente aqui, que não te conhece, vai te conhecer, vai ser salvo, em nome de Jesus. Obrigado. Eu declaro isso no mundo espiritual. Eu profetizo isso nessa noite. Que o ano de 2012 vai ser um ano de crescimento dentro dos olhos de Deus. As pessoas vão servir ao Senhor. As pessoas vão ser salvas por ti, alcançadas pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus. E cada um que sai aqui dessa noite, nesse lugar, leve a luz do Senhor. Leve a luz do Senhor. É onde eles passarem, é onde eles entrarem, é onde eles chegarem, que a luz do Senhor brilhe, ilumine. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Te amamos, Senhor. Te amamos. Amém. Amém.